Pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma live e hoje com a querida Lilian Esperandio, que vai falar um pouquinho para a gente sobre trabalho, maternidade e como voltar, né, para o trabalho depois da maternidade aqui na Suíça, que a gente sabe culturalmente é diferente, a gente conhece, né? Aqui muita coisa diferente. Comecei a live 7h15, né? 7h16, ela começando aqui. Porque eu tive um pequeno contratempo com a maternidade, né? Porque a gente sabe que ser mãe é isso. Às vezes a gente está totalmente preparado para uma coisa e quando vai ver, aparece um contratempo e a gente tem que apagar uns fogos, assim. Então a gente vai conversar hoje sobre isso, sobre carreira, sobre a gente estar se sentindo segura. Aqui na Suíça a gente sabe que tem muita coisa que é muito diferente. E a Lilia vai passar um pouquinho para a gente de como a gente deve fazer para se sentir apta para trabalhar e algumas dicas, porque ela é especialista em carreira, então ela vai falar um pouquinho sobre as dicas de onde procurar trabalho, fazer algumas perguntinhas assim para ela. Vamos lá chamar Lilian. Obrigada, Thaís, tá aí vendo. Obrigada, cunhada. Olá, Lilian, tudo Olá, bem? tudo bem Boa com você? noite, tudo bem também. Muito obrigada por aguardar. Desculpa aí, né? A gente sabe que Imagine. dá tempo de... Você escutou o áudio, né? Imagina, eu sou mãe, eu sei como é. E é isso que a gente vai falar hoje. Então acaba que foi uma coisa boa a gente ter tido esse contratempo, exatamente para já ir conversando um pouquinho sobre isso. É, Então, Lilian, exatamente. conta um pouquinho sobre você. Quem é a Lilian Esperandio? Bom, primeiro, obrigada, pelo convite e fico muito feliz de falar de dois assuntos que eu amo, que é maternidade e carreira. Eu sou psicóloga e consultora de carreira. Eu sempre trabalhei com psicologia clínica e com carreira. Então, desde a faculdade, eu me formei em São Paulo, sou da PUC, e fiz psicologia lá, me formei em 2012. E em 2013 eu continuei trabalhando no consultório clínico e no RH de uma grande empresa chamada Banco Bradesco. Eu trabalhei no RH já com recrutamento, com gerenciamento de pessoas e com carreira, implantação de carreira também. E em 2014 eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio de inglês no Canadá. E lá eu conheci um brasileiro que trabalhava numa loja de eletrônicos e ele era advogado e ele trabalhava como vendedor nessa loja e ele queria muito voltar a ser realocado para o mercado canadense. E ele me falou de uma instituição que fazia realocamento de imigrantes no mercado. E ele perguntou se eu não queria fazer um voluntariado lá e eu falei que sim, topei. E foi quando eu me apaixonei pelo mundo exterior, pelo mercado internacional. E desde então, desde 2014, eu tenho contato com o mercado internacional. Mas na época eu voltei para o Brasil, fiquei ainda em 2015 e 2016. Em novembro de 2017 eu me mudei para a Irlanda. E na Irlanda eu fui cleaner, comecei a limpar restaurante e ajudar os meus amigos, o meu marido a se realocarem no mercado irlandês. E foi quando eu reconheci meu diploma de psicóloga e comecei a atender na clínica lá. Abri minha empresa, comecei a atender na clínica e realocar imigrantes no mercado internacional. E aí, em 2020, a gente decidiu se mudar da Irlanda, eu e meu marido, e nos mudamos para a Suíça desde 2021. Então, eu trouxe a empresa para cá, mas já trabalhava com o mercado suíço desde 2018. Então, hoje eu trabalho com a Europa, trabalho com Austrália, Canadá, Estados Unidos e Brasil também. E me apaixonei, eu já tinha muitas pacientes que queriam, mulheres que queriam ser mães e tinham medo do mercado, né? Tinham medo dessa volta, da pausa. E foi quando, e aí em 2022 me tornei mãe, entrei para o mercado também.
né, mercado materno. E aí foi quando eu me identifiquei e comecei a estudar cada vez mais esse mundo da maternidade. Um pouquinho diferenciado, né? Principalmente aqui na Sim. Suíça. Conta pra gente qual é a diferença para você, assim, mais marcante, Lilia, aqui do mercado suíço, né? Mas não só do mercado suíço, mas estando aqui morando na Suíça. Quais diferenças você vê do mercado internacional de uma forma geral, do mercado brasileiro e o mercado suíço? O mercado suíço é um mercado muito técnico, ele exige muita especialização, cursos, né, atuais. O mercado brasileiro ele é mais estratégico. Então, assim, você precisa ter uma experiência, você precisa ter uma especialização, mas tem muito da questão do networking, do gestão de pessoas, do coletivo. Aqui no mercado suíço ele é mais focado nessa questão técnica. Então, para você entrar no mercado suíço, se você está há muito tempo sem fazer um curso ou sem estudar, você acaba ficando ultrapassado para o mercado. Então, a grande diferença que eu sempre falo assim, é que esse mercado realmente ele é exigente nessa parte. Ele exige, sim, claro, experiência, mas ele exige uma mão de obra qualificada que nós chamamos, né, nesse mundo. Sim. E a questão das mulheres mães, qual é a principal diferença que você vê nesse mercado suíço? O que nós temos muito aqui são mulheres expatriadas, né, que a gente chama que se mudaram para cá por conta do marido, do trabalho do marido, enfim. Uma grande assim, dificuldade que nós temos na Europa e principalmente na Suíça são as creches, que são caríssimas, né? Aqui não tem creche pública, é só particular. E, e a gente muitas vezes não tem vaga naquela creche que a gente quer, né? Então, eu tenho pacientes, por exemplo, na Irlanda, que estão há anos ou entram na fila de espera de uma creche quando estão grávidas. E aqui na Suíça é muito caro, então muitas vezes a mulher ela trabalha para pagar uma creche. Ela não, né? A gente está falando aqui, só para quem não conhece, a gente divide em porcentagem. Então, 100% seria para trabalhar de segunda a sexta-feira, né? Full time, né? O tempo integral. 80% é trabalhar 4 vezes na semana, né? E 50% é meio período, 50%, 60%, aí depende, tem vaga de 40%, enfim, mas são vagas. Exatamente. Mas assim, muitas vezes, se você pega um trabalho de 100%, que são de segunda a sexta-feira, e é full time, você praticamente um pouco mais da metade do seu salário vai para a creche. Então, a gente tem uma grande dificuldade de retorno ao mercado de trabalho para as mães com filhos abaixo dos 4 anos, que é a partir de 4 anos, né? Dependendo do cantão, entra um pouquinho mais cedo, mas a partir dos 4 anos que eles vão pro kindergarten, que seria uma pré-escola, né? Seria um prézinho no Brasil, mais ou menos. E aí é público, né? Tem particular, mas, enfim, a maioria é pública. Então, a grande dificuldade, assim, seria com quem deixar esses filhos, né? Porque a gente eu vejo muitas mulheres querendo voltar para o mercado de trabalho, mas tem esse empecilho, com quem eu vou deixar meu filho, né? Então, tem que se reinventar. Principalmente por essa questão, né? Eu acho que politicamente a Suíça nessa questão está um pouquinho atrasada, porque a gente meio que dificulta, para dificultar mesmo para a mulher. Meu esposo, quando eu cheguei, eu tive a oportunidade de ir para um emprego 100%, porque na minha área, para gerência, é muito pouco emprego 50%, 40%. E quando eu cheguei, eu dei muita sorte de chegar trabalhando, só que a empresa fechou. E aí, eu tinha acabado de ter o Max quando a empresa fechou. E aí eu comecei a procurar e eu não achava nada 50%, era tudo 100%. E aí a gente foi ver o preço da creche para uma criança de 8 meses, que na época, quando eu decidi realmente voltar, ele tinha 8 meses. E a creche custava 4.000 francos. Ele falou, nossa, mas é mais do que a metade do seu salário.
assim, não estava muito a mais, porque né, era um cargo de Uhum, responsabilidade dentro da minha área, mas metade, independente, desde que não fosse né, metade de um salário, é uma coisa assim surreal, porque você tem outras coisas para pagar também, o imposto aumenta, são vários outros aspectos, porque quando os dois trabalham, o imposto aumenta também. Então, no final, ele vira para mim, você vai pagar para trabalhar. E aí é, eu acho que esse discurso muitas mulheres acabam vivenciando e acabam negligenciando uma coisa que também é importante, porque esses filhos vão crescer. A gente não sabe se esse relacionamento vai durar para sempre, que seja eterno enquanto dure, que dure para sempre, mas se não durar, quem vai estar numa posição ruim uhum. é essa mulher que ficou sem estar na carreira. Então, o que, que você, como psicóloga, né, e especialista em carreira, recomenda para essas mulheres, dados esse cenário aqui da Suíça, né? Uhum. Eu costumo falar, mano, que a maternidade ela já transforma, né? Então ela já é um mundo paralelo, assim, que realmente tem que ser quem vivencia sabe o sentimento, né? Com A certeza. gente realmente só sabe a questão da maternidade quando você tem um filho, né? Só nasce a mãe quando você engravida mesmo tem um filho, não tem jeito. Então, assim, o que eu sempre falo, o que eu sempre tento quando eu atendo, é tentar buscar algumas alternativas, às vezes, de carreira, algum segmento, alguma área que muitas vezes a mulher ela quis desde pequena trabalhar, ou tentar encaixar aquela área né, no mercado de trabalho, com alguma vaga, ou depende do segmento, às vezes, por exemplo, ela trabalha no segmento financeiro, não necessariamente precisa trabalhar num banco que vai ser 100%, mas pode trabalhar né, em algum outro local que seja menos, né, seja financeiro, mas seja uma posição que não seja numa instituição grande, enfim. Então, assim, é muito importante da mulher, o que eu sempre tento resgatar, porque a gente se perde muito, a gente perde, né, um pouco de nós, da nossa identidade, porque é difícil, né, a maternidade não é uma coisa fácil, né, você fica ali o tempo todo, você tem um ser que depende de você 100%, 100%. e por muito tempo ele depende de você 100%. Então, assim, é difícil fazer essa distinção entre a mulher, a mãe, a profissional, a dona de casa, a esposa, a amiga, a irmã, enfim. Então, eu sempre tento buscar os valores daquela mulher, porque também muda conforme a maternidade chega. Então, eu tento buscar os valores. É importante mapear o que a mulher valoriza naquele momento e onde que ela pode encaixar aquela carreira né, no mercado. E o que eu sempre tento, eu sei que é difícil, gente, eu sei que é complicado, que a gente não tem tempo, né? Ontem, por exemplo, eu não tive tempo de almoçar praticamente, né? Eu tive 20 minutos de almoço atendendo com meu filho, né? Aliás, obrigada a todos os meus pacientes, porque eles super entendem, então eu atendo com ele do meu lado, enquanto a minha outra filha vai para a creche. E, e assim, Então, hoje a tentar. reunião foi com o meu filho mamando. E eu Não falo, tem muito. a câmera aqui é assim, que aí não dá para ver nada que está acontecendo no abaixo. É, E é isso, gente. A gente diz que o Brasil tem seus percalços, mas aqui, como a creche tão cara, porque pelo menos a gente consegue pagar a creche, né? É um valor alto, mas é um valor que é pagável. Se você tem um trabalho, você consegue fazê-lo. é, Mas aqui, ela, minha filha vai 2 vezes na semana só para creche, né? Porque não tem como. Mas assim, o que eu indico é tentar a mãe fazer algum curso, tentar fazer, né, ou estudar língua, né, ou mesmo estudar assistindo alguma coisa, desenho, e assim, tentando pensar nessa mudança muitas vezes de carreira, e eu acho que abrir para a carreira, porque a gente se apega mesmo ao status, né, assim, do cargo. Então, eu sempre falo assim, eu não sou psicóloga, eu estou psicóloga. Porque pode ser que amanhã eu acorde e queira mudar de carreira e tá tudo bem, né? Não tem idade para essa mudança de carreira, principalmente aqui na Europa, não tem essa idade, né?
Então, eu sempre recomendo fazer algum tipo de curso, estudar uma língua, ou sempre tentar estar ligada com assuntos ali da área, ou alguma coisa assim, participar de um evento, de um workshop, mesmo que dê para levar filho, né? Enfim, nem que seja um pouco também, mas tentar para não perder essa identificação profissional durante aí esse período da maternidade, principalmente quando uma criança é recém-nascida, né, assim, novinha, Com certeza. um bebê. Com certeza. Aqui teve uma pergunta sobre validação de diploma. A gente depois eu vou fazer também uma live com um advogada e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu vou falar sobre carreira também e a gente vai entrar mais nesse tema. Eu não sei se a Lilian está habituada nesse tema, mas cada diploma, gente, é um diploma, né? Cada carreira, enfim, cada diploma é um. Medicina, por exemplo, é um diploma que tem mais dificuldade de você fazer, né, a validação aqui, a psicologia, fonoaudiologia, e existem alguns diplomas que são mais fáceis, por exemplo, comunicação, que é o meu caso, diplomas mais técnicos, que não vai envolver a vida de pessoas, por exemplo, que ó, eles são muito, né, Lilian? Uhum. Muito cuidadosos no que diz respeito à saúde. Existem alguns temas, porque dos planos de saúde aqui, então você também tem que estar muito alinhado com o jeito que eles fazem as coisas, então precisa refazer muita coisa, né, Lilian? Assim, Sim, aqui a gente divide entre profissões que são reconhecidas e profissões não reconhecidas. Não é que assim, eles não reconhecem o diploma, tá, gente? É só a questão, as profissões que são reconhecidas são profissões em que você precisa validar um diploma. Então, a psicologia é uma profissão reconhecida, então precisa necessariamente validar o diploma na Federação Suíça e depois de acordo com o cantão que você mora. Um diploma, administração não é uma profissão reconhecida, então você não precisa validar o diploma, né? Você precisa ter ele traduzido, mas você não tem um órgão que você precisa validar o diploma. Então realmente essa precisa validar. basicamente é a diferença, né? Então a questão da validação, o termo seria esse. Então tem profissões que tem que ver se a profissão é reconhecida ou não. Se ela for reconhecida, vai ter que validar no órgão. Se ela não for reconhecida, não precisa validar no órgão, só precisa traduzir, né? Enfim. E depende muito da empresa se vai pedir ou não. Eu acho que também tem muito a ver com isso, né? Porque psicologia, fonoaudiologia, medicina de uma forma geral, odontologia, né? Isso. São profissões que estão trabalhando muito mais com pessoas, eles têm aqui parâmetros específicos, mas coisas como marketing, comunicação, que foi o que eu fiz, ou administração, contabilidade, são mais universais, né? Você não tem, assim, muita diferença, então, e também não tem, você não lida com pessoas, com a vida de pessoas, né? Porque o psicólogo ele está lidando com a vida de uma pessoa, com o emocional dessa pessoa, né? Trabalhando ali como ela vai enfrentar a vida e problemas que ela possa ter. Então acho que também tem a ver com isso. A Lilian, eu queria... contabilidade precisa validar, tá? Só porque mexe com balanço, tem que assinar, né? Enfim, livro caixa, etc. Então precisa. Então, assim, é específico. Mas marketing, por exemplo, não precisa, né? Enfim, Então, são tem várias outras, né, profissões. possibilidades aí, Gui. Depende muito da situação, e aí é melhor conversar diretamente com a Lilian para olhar, para ver se vale a pena você validar seu diploma, se precisa validar, se não precisa. E se vale a pena você se manter na mesma carreira, porque às vezes, como a Lilian estava falando, não vale mais você tentar fazer uma outra coisa que talvez vai se encaixar mais com as necessidades locais, que você vai ganhar bem, que você gosta também, Sim. né? Vai de cada um. Eu acho que questões matemáticas são muito boas. A administração, eu já vi que é um curso aqui bem visto. Sim. Porque dá para você fazer várias coisas e você não lida necessariamente com pessoas, ou seja, você não precisa dar a língua no nível muito hard, né? Eu acho que tem outras coisas que você precisa de mais da língua. Eu queria te perguntar, Lilia,
Agora, assim, muito mais aberto, perguntei como mãe, mas em questões mais abertas. Quais são as carreiras que você vê mais futuro, né, aqui na Suíça? Tanto para as mães ou também para pessoas que estejam assistindo a live que tenham interesse nesse tema, assim, que você normalmente recomenda mais, vamos dizer assim. O mercado suíço ele está muito aquecido e ele é carente de mão de obra qualificada. Então, a gente considera mão de obra qualificada essa mão de obra que eu falei que tem as especializações, etc., as experiências. Então, assim, existem mão de obra qualificada em que nós consideramos como critical skill. O governo suíço considera como critical skill, que seria mão de obra escassa, tá? As áreas seriam TI, né? Então tem muito. Área de construção também está super aquecida. As farmacêuticas, então dentro das farmacêuticas. E assim, cada vez mais existem pessoas também de outras áreas ou adaptando ou migrando para a área de análise de dados, né? Então mexer com Power BI, Python, R. Então, tem muitos engenheiros, farmacêuticos fazendo cursos voltados para análise de dados, para que ou trabalhem dentro da engenharia com análise de dados, ou dentro da farmacêutica com análise de dados, ou trabalhem em alguma empresa de TI, enfim. Então, assim, o mercado ele tem essa carência. Claro que existem algumas áreas que vão precisar de alemão, por exemplo, ou francês ou italiano, né, dependendo do cantão que mora, mais o alemão, né, porque aqui é mais concentrado, enfim, mas é importante assim, só com inglês tem muitas áreas que você consegue entrar, né, só com inglês. Eu acho que o que foi quando eu entrei com análise de dados, e o inglês é realmente algo que você trabalha mais, porque normalmente os programas também são em inglês, então existe uma compatibilidade, vamos dizer assim. Sim, sim. Né? Sim. Você não precisa também estar lidando com números, né? Eu acho que com números tem muito isso de... é universal, né? Claro que você falou da contabilidade faz sentido, porque também tem as regras locais. Sim. Né, do que você precisa seguir, as taxas e tudo mais. Então, é necessário realmente você entender o sistema local, não só em geral. Faz sentido. Nossa, que bacana saber dessas profissões. Se alguém tiver alguma pergunta, faça, gente. A gente vai fazer essa live curta. Eu comecei agora, conversei até com a Lilian também. A gente vai fazer lives mais curtas, que é para as pessoas conseguirem assisti-las até o final. E aí eu queria perguntar para você, Lilian, o que você gostaria de inserir sobre essa área? Talvez uma pergunta que eu não tenha feito, alguma coisa que você acha que seja super importante sobre carreira, maternidade, enfim. Ou carreira de uma forma geral, porque você não atende só mulheres e mães, você atende as pessoas que querem se reposicionar na sua carreira. Então... Sim. Eu queria dizer, né, principalmente para as mães, para não desistirem. Se tem essa vontade, né, de voltar para o mercado de trabalho, é muito importante de fazer um mapeamento, é muito importante ter um plano de carreira e ter um plano de volta também, né? E não desistirem, porque não é impossível. Eu tenho vários clientes, mãe de 2, né? Tem uma que estava 3 anos fora do mercado, acabou de ser relocada aqui na Suíça. Então, assim, eu quero passar essa esperança, essa vontade, essa força, né? Que assim não é impossível para nós mães que queremos voltar para o mercado de trabalho. Voltarmos, né? Não é uma coisa impossível, assim, porque muitas vezes é o que eu falei, a gente se perde muito na maternidade, a gente se perde na nossa identificação, a nossa personalidade. Com certeza. E com certeza o trabalho ele traz esse reencontro do seu eu, da sua essência, das suas habilidades, das suas competências. Muitas vezes dentro da maternidade a gente perde essa confiança nas nossas competências, nas nossas habilidades. E a gente passa a não se enxergar mais, a não ter baixa autoestima, não
realmente é não olhar para si, Ainda né? junta com a adaptação ao Ao local, à local, língua, né? ao idioma, né? Cultura. Enfim, a cultura. Então, assim, não desistam, né? Não achem que porque se tornaram mães que estão fora do mercado de trabalho. Ou não achem que porque fizeram um break na carreira, né? Uma pausa na carreira por conta da maternidade, que não vão ser realocadas nesse mercado de trabalho, né? É o que eu falei, eu acabei de ter uma cliente que ficou 3 anos, né, se dedicando aos filhos e agora voltou para o mercado de trabalho. Então, assim, existe um plano de volta, existe um plano de carreira que dá para fazer, né? Me mandem mensagem, assim, porque realmente é o que eu quero passar essa vontade. Eu fico muito feliz quando os meus clientes conseguem, né, emprego, óbvio, mas quando é mãe, eu tenho um gostinho especial, assim, Eu porque eu falo, imagino, porque é isso, né? A gente está ali tanto tempo, às vezes esperando, é, querendo aquilo, às vezes não vendo nem mais opção, porque já tentou várias coisas e não ou conseguiu. E aí quando desistiu, né, muitas vezes. exatamente. E aí quando chega, eu acho que é bacana, porque você tem aquele gostinho de vitória, né? É, Super. eu falo assim, olha, eu fico muito feliz com todo mundo que me manda mensagem, quando conseguiu um emprego, enfim. Mas quando é uma mulher mãe, assim, é um gostinho muito, muito bom, assim, eu fico, sabe, é muito prazeroso, porque realmente eu sei que a gente se perde, né, na maternidade, enfim, eu tô com um recém-nascido aqui, né, então, assim, voltar, eu sei que é muito difícil, principalmente pra gente que mora fora, não tem rede de apoio, né? Tem essas dificuldades que a gente falou de creche, de escola, até quando vai para a escola também, né? Porque eles voltam para almoçar em casa, né? Aqui em Como que casa é terça e quinta. Você já entendeu, né, o processo aqui. Não, gente, é muito interessante. Eu gostaria de deixar isso aqui, falar isso. Assim, aqui em casa, porque em Zurique mesmo, eu moro em Zurique, mas eu moro no cantão e não na cidade. É como se fosse Rio de Janeiro, e aí tem São Gonçalo, enfim, né? Ou São Paulo uhum, capital, e aí você tem ali as redondezas. Aqui eu moro nas redondezas, então não é bem no centro. No centro, eles já estão com um projeto e até o final de é, 2025 todas as escolas do centro já vão estar com a Tagesschule, que é uma escola de dia inteiro, né, uhum, para as crianças, tanto para o jardim de infância, que vão ficar 2 dias na semana lá, como quem vai ficar quase a semana toda, menos na quarta-feira, que é livre a parte da tarde. Aqui em casa, eu vou levar o Max na escola 8 horas, 5 para meio-dia ele sai. Aí quando dá 1h40, ele entra de novo. E quando dá 3h20, ele sai. é, exatamente. É o integral, mas não é integral, né? É Não o é integral em integral. que você almoça em casa, então assim, é muito difícil para a gente não ter rede de apoio aqui. Né? E acaba que a mulher que geralmente fica, né, abre mão dessa parte por conta disso, porque culturalmente também aqui é assim, né? As Aqui é suíças assim. abrem mão, né, dessa parte. Por E é isso por elas isso demoram também, mais para ter filhos, para poder é, ficar em casa na maternidade é, e dar conta de ser mãe, de fazer comida, de ficar ali esperando a criança voltar ao meio-dia. Quem trabalha normalmente tenta fazer períodos que são períodos menores, exatamente para compensar esses momentos e poder fazer comida nesse inteirinho. é, Eu acho que ou você fica o dia todo, ou você, ou você volta para casa e só vai de manhã. é. Porque faz mais sentido, né? Sim. Sim, Mas eu fora acho os que breaks, né, entre os meses, assim, que não é, as férias não é, gente, não é só já no período temos ali, de né? novo. A gente acabou de ter umas férias de 30 dias, tá, gente? Agosto, assim, de É, julho para agosto. E agora, outubro, é, a gente tem de tem a novo, que pausa é do linda. outono, né? Gente, pausa de outono. Que alegria, que sucesso. Aqui em Zurique vai ser de 4 até 20, né? É, De geralmente são 2 semanas, duas né? É. semanas. É uma coisa. Gente, é uma alegria, um sucesso. Engraçado que eu botei meu filho no pré-kindergarten, né? Que é o Espelho Grupo, que é pré-jardim de Hum, infância. E uhum, eu botei ele lá e a gente estava pagando.
tipo, direto. E aí a moça veio falar pra mim, porque eu achei que fosse tipo uma creche, era só para período da manhã, mas eu, todo dia na semana, né? Uhum. E aí a moça falou pra mim, olha, não vai ter aula na semana que vem, a gente vai ficar duas semanas sem ter aula. É, Eu falei é assim, não de. tá dando por isso. Pois é. Não, tá É, bom, então bota só um dia na semana. é E é muito assim. assim, tem muita dificuldade, né? E É aí, como muita é que faz quando você tem um filho e você tem que trabalhar, gente, uma porcentagem menor para dar conta Sim. de conseguir conciliar? E, como eu digo, repito, a gente está falando sobre trabalhar na Suíça, eu acho que isso é muito importante de lembrar. Às vezes, vale a pena você realmente fazer como essa cliente da Lília. Espera um pouquinho, vai fazendo curso, né? Vai Uhum. se apropriando na língua, vai melhorando ali, para quando você voltar, você conseguir alguma posição dentro de uma área que você goste, porque às vezes fica muito, 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 muito mais caro, porque vai juntar a questão do Isso. imposto, vai juntar a questão. Por isso que eu dei preferência a fazer minha empresa, porque eu olhei, eu falei, bom, da empresa eu consigo até tirar coisa, Uhum. porque ela não conta como se fosse um trabalho, né? E eu tenho Uhum. os investimentos que preciso fazer. Agora, do trabalho é automático, amores. Tá bom? Eu acho que isso é É. bom ficar claro. É, e Além tem da muitas. creche. É, eu tenho uma cliente aqui que ela abriu o próprio negócio, né, de confeitaria. Eu tenho uma cliente que ela ficou estudando francês nesse período e fazia pequenas consultorias, né, assim, contratos temporários, né, que tem também aqui tem bastante contrato temporário. E ela fazia também cover. Ela não ficava enquanto a mãe, a outra mulher, né, saía de licença maternidade, então ela Ah, cobria. sim. Então, são contratos menores, você vê, às vezes 3 meses. A licença, e tem isso também, né? A licença maternidade aqui são 14 semanas, tá? Não é igual no Brasil, que é mínimo 4 meses, né? De 4 a 6 meses. Aqui Já na vou. Suíça são 14 semaninhas apenas de licença maternidade. Então, tem muitas mulheres que fazem isso, pegam só esse período, fazem contrato temporário, ou 6 meses, ou 3 meses, né? Pelo menos esse período aí de break na carreira para não ficar parada, né? Com Ou certeza, e é abre o bom seu próprio porque aí vai negócio. dando experiência, né, E Lívia? isso também. Tem bastante desses empregos que geralmente as pessoas não querem, né? Porque são contratos temporários. Então, eu indico também ficar de olho nessas cargos, né? Nessas vagas temporárias. Tem bastante também, de 3 meses, às vezes até de 6 meses, enfim. E agora, para concluir, eu depois vou te deixar falar, agregar alguma coisa se você quiser. Mas a minha última pergunta seria: se você está vindo do Brasil e está querendo trabalhar aqui, porque eu acho que isso vai ser uma pergunta que as pessoas vão colocar, teria algum emprego que está muito aquecido, que as pessoas, mesmo de fora, de repente, se candidatando porque estão dentro daquela área, poderiam ser contratadas? Específico, assim, o que mais contratam aqui são as farmacêuticas, né, bancos e TI. Isso são essas áreas. Agora, a Suíça, ela é muito burocrática, tá? Então, o que eu recebo muita mensagem é de pessoas que estão no Brasil e já querem vir com emprego. É muito difícil, gente. Por quê? Porque quando você chega aqui na Suíça, primeiro que você tem que ter um local para você ficar, uma residência, enfim, e você precisa fazer um registro na prefeitura, né, desse local. Aí depois você tem até 3 meses para pagar o seguro-saúde. Então, assim, tem uma série de burocracias que, óbvio, se eles vão dar preferência para quem já está ou aqui na Europa, em algum país próximo, ou que já esteja aqui. Então, muitas vezes eu recebo, eu estou aqui no Brasil, mas eu só vou me mudar se eu tiver emprego. Eu falo, olha,
dificilmente você vai conseguir, justamente porque a Suíça ela é bem burocrática em relação a isso. Né? Tem que dar entrada no visto, mesmo se você é europeu, você tem que ter um visto aqui, né? Porque a Suíça ela Não, não pertence à União Europeia, mas ela só tem do acordo acordos com a União do Europeia. Schneider. Então, assim, você precisa ter visto, né? Dificilmente eles vão sponsorar, né? Patrocinar o visto nas empresas. Então, assim, é muito burocrática. Então, a Suíça, ela não é. Eu costumo falar que a Suíça não é um país muito amigável nessa mudança de cara. Assim. Você muda, pá, vou conseguir emprego. E se a Né? empresa quiser contratar, ela tem que dizer que ela não achou no mercado, né? Isso. Ela Tem que colocar a vaga num jornal, publicar nesse jornal. Ela tem que mostrar para o governo, quando precisa pagar o visto, né? Por exemplo, brasileiro, que só tem passaporte brasileiro. Ela precisa mostrar para o governo suíço que ela fez entrevistas com aqueles candidatos, número X de candidatos, e que nenhum adequou ao perfil da vaga. Então, assim, é muito difícil. Então, o que eu sempre recomendo é ou estuda o mercado antes, né? Já venha com um planejamento, mas assim, tem que estar aqui, tem que ter um número daqui, né? Com tudo certinho daqui, endereço daqui, já tem que ter pelo menos algum tipo de permissão, né? Aqui, ou L, ou permissão B, que são, né, são as permissões que permitem, né, o trabalho. E aí sim, aí essas áreas são as mais aquecidas aqui, né? Que é a área de tem construção, farmacêutica, bancos, financeiros e TI. Então é isso, Lilian. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Acho que foi. Não, só Made in Brasil World falou em muitas empresas dificultam muito para empregar mães. Geralmente, eu não concordo 100% com essa afirmação, porque geralmente as empresas elas têm essa flexibilidade aqui, então assim, de 50%, 60%, 80%, justamente porque aqui as mães elas têm essa dificuldade, tem um período curto de licença maternidade, né, e tem essa questão da creche. Então, o que dá para as mães ficarem atentas são em multinacionais, em empresas que contratam bastante imigrantes, né? Empresas mais abertas assim. Não, meio assim, é mais fácil você conseguir, e até como falante de inglês, tá? Então elas não dificultam, elas sabem, e inclusive quem Depende do fez cargo e da porcentagem. E, inclusive, quem fez pausa na carreira, é importante colocar no currículo que fez essa pausa na carreira por conta da maternidade, e eles aceitam tranquilamente, tá bom? Eles são bem abertos em relação a isso. Então, tá bom, gente. Muito obrigada por participarem. Tô vendo aqui todo mundo mandando mensagem. E isso é muito bom, porque movimenta a live. A Made in Brasil hoje falou que também tem entrevistas online, né? Uhum. Se eles gostam, eles contratam. Agora tem trabalhos muito híbridos, tem trabalhos que você tá em casa e faz home office e vai lá, tem trabalhos que você fica somente em casa. Uhum. E aí, hoje em dia, a gente está, depois do Covid, deu uma alterada na mentalidade da Suíça com relação ao home office, então tem muita gente fazendo, que permaneceu até hoje. Meu marido, por exemplo, ele tem essa flexibilidade de fazer home office para a empresa, dependendo do dia, das reuniões que tem e tudo mais. Uhum. E eu acho que isso é uma coisa que ficou, né? E que facilita um pouco a vida. Só que não se engane, o home office, eles têm todo um controle para saber quanto tempo você está na frente do computador, quanto tempo você está ativo ali. Não é bagaceira, não. Isso aqui é controladinho, entendeu? Vai no banheiro, tem tempo para ir no banheiro. Exatamente. Mas funciona e resistem realmente. E agora, também a Paula Gagan falou, live maravilhosa. Obrigada, Paula. Obrigada. E a Josimeia falou, obrigada por compartilharem todas essas informações. Muito obrigada, Josi. A gente que agradece a presença de vocês. E se precisarem,
né? Podem me mandar mensagem se tiverem qualquer dúvida, né? Podem mandar mensagem para mim, para Manu, enfim. Com E a gente está certeza aqui eu vou deixar disponíveis. a Lilian também nessa live, eu vou deixar a gente, ela vai estar como cooperando, né, com a live. E aí vocês podem falar, obrigada, Gui, também pela sua presença e pelas perguntas. E aí, gente, se vocês tiverem alguma dúvida sobre realocação de carreira, sobre psicologia, sobre, enfim, adaptação, como melhorar a sua adaptação, como você se sentir melhor sendo mãe ou não sendo, vai lá falar com a Lilian, que ela pode dar várias dicas e pode te ajudar nesse momento. Gente, eu com um bebezinho de 3 meses e Lilian com um bebezinho de 1 mesinho, né, Lilian? A gente está aqui a todo vapor. Quer dizer, mães conseguem. Exatamente, a gente dá um jeito, né? Não é? Então, muito Exatamente. obrigada, Lília, por aceitar esse convite, por compartilhar com a gente tanta informação boa, tanta informação legal. E obrigada a todos que participaram. Um beijo grande, gente. Obrigada, gente. Beijo. Tchau.